Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, a fim de que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos, na quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saíram de todas as cidades, correram a pé e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, um evangelho bem curto, né? Apenas uns 5 ou 6 versículos, porém cercado de muito carinho. Interessante aqui. Primeiro, o carinho de Jesus para aqueles que ele havia enviado. Lembramos que ele havia enviado de 2 a 2. Então, o cuidado, o carinho, né? O acolhimento, né? O chegar próximo para acolher aquele que vinha de uma missão, realizou uma missão. Então é muito bonito percebermos isto. Eu penso assim, meu Deus, quando nós chegarmos lá no céu, eu e você, quando chegarmos no céu e o Senhor nos receber pelo cansaço que nós tivemos aqui nesta terra, em proclamar a verdade dele, em anunciar a verdade dele, o como Deus nos acolherá, isso para mim é muito bonito imaginar assim, porque Jesus, estando nessa terra, teve esse gesto para com os seus discípulos. Imaginemos-nos no céu quantas pessoas que conhecemos nesta vida e que tiveram uma vida de missão bonita e que hoje nós podemos dizer que foram acolhidas por Deus. Esse acolhimento aqui, esse acolhimento bonito que nós vemos de hoje, lindo demais, né? Vem aqui descansar um pouco, fica aqui comigo, do meu lado, descanse da missão que vós soubestes acolher e agir com maestria, com muito carinho. Muito bonito, muito bonito, muito bonito mesmo. Depois ele diz para os seus discípulos entrarem na barca porque iam para um lugar mais afastado. E é interessante que a multidão, ao perceber que eles estavam se afastando, foram correndo para chegar primeiro. Mas interessante chegar aonde? Porque o texto diz que era um lugar afastado. Então eles chegaram primeiro, a multidão chegou primeiro, ou chegaram primeiro do que Jesus. O que quer dizer isto? Quer dizer o quanto a multidão estava em sintonia com o pensar do nosso Senhor. Para onde ele ia? Para onde ele ia levar aqueles que vieram da missão? Então eles chegaram antes. E Jesus, quando chegou naquele lugar e viu que a multidão estava lá, e o texto diz que eram como ovelhas
que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha perdida. Ela está em meio a tantas situações, está desorientada. Nós estamos hoje vivendo um tempo assim, vivendo como ovelhas que não têm pastor, porque são tantos discursos. Eu ouço tanto discurso de tudo quanto é lado, né? Politicamente falando, né? Discurso na igreja, tantas correntes na igreja, um pensa assim, outro pensa assado, e a gente vai vivendo como ovelhas que não têm pastor. Porém, nós temos a Eucaristia. Veja bem, amados filhos, nós temos Jesus eucarístico, esse Jesus que nós recebemos, esse Jesus que nos acolhe, esse Jesus que faz com que, de fato, a nossa vida seja uma vida diferenciada de tantos outros irmãos cristãos que não têm a maravilha que nós temos, que é Jesus na Eucaristia. Então percebamos com clareza isso que o Padre está dizendo, aquilo que hoje possamos estar vivendo, sei lá, uma solidão, uma mágoa, ou um sentimento de abandono, ou um sentimento de estar sendo impreterido. Não sei qual possa ser o sentimento que você hoje possa estar vivendo, porém precisa recobrar a consciência e perceber que Jesus jamais te abandonou e jamais te abandonará. Ele está no meio de nós. É o que nós repetimos em cada celebração. Ele está no meio de nós. E isso é que nos traz esta alegria. Essa alegria que o mundo não tem. Essa alegria que muitos ditos cristãos não têm. Porque a alegria é Jesus. E nós temos Jesus na Eucaristia. Então nós podemos nos redobrar de alegria diante desse texto que os discípulos voltam da missão como se fossem prestar contas e Jesus os acolhe, faz todo o acolhimento e os convida a descansar. Ou seja, forma que Jesus tem de agradecer aos discípulos por eles terem aceito a nobre missão, a nobre tarefa. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo testemunho que você dá da tua fé, quer no seu trabalho, quer na sua igreja, quer onde que você esteja. Como é bom alguém, um mecânico dizer assim, eu conheço fulano, conheço. Você é parente do fulano, é amigo de fulano. Então, se você é parente, se você é amigo, você é gente boa. Você é gente boa. Então, percebamos que em muitos lugares nós precisamos dar um testemunho favorável da nossa fé. Triste seria chegar num mecânico e, você é amigo do fulano, você é parente do fulano, e dizer, é um caloteiro, é uma caloteira, é uma pessoa desonesta. Triste, mas quando nós damos um bom testemunho, porque nós temos esse Deus que é o nosso pastor, ou seja, que não nos deixa desorientado. Por isso nós temos a doce presença, real presença de Jesus na Eucaristia, para que nós não sintamos ou não nos sintamos desorientados. Ao contrário, nos revestimos dessa grande e copiosa graça e vivamos a alegria de estarmos na Santa Igreja, amparada por esse pastor que se dá a nós na Eucaristia. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ajude no diário a reconhecer Jesus em cada momento. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude com a casa para os sacerdotes, nos ajude a ter essa casa
envia anjo que nos doem esta casa, enfim, o caminho que o Senhor, nosso Deus, tem, pela intercessão da Virgem Maria, possa nos alcançar essa graça. Que São José, esposo de Maria, nos dê a graça da fidelidade em todos os momentos, para que nunca desistamos de servir e amar ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.